Já temos todos os times classificados para a segunda fase da Copa do Brasil e os times da Série B vão entrar nessa fase. Estou falando de Ceará, de Sport, de Fortaleza, de Goiás. O América de Natal vai entrar aqui também, o Novo Horizontino. Vamos ver o confronto, né? Os confrontos de todos esses times da Série B. Quem se deu bem, quem se deu mal. O Ceará vai ter pedreira pela frente. A gente vai falar melhor sobre isso agora na Copa do Brasil. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo e agora a gente vai falar sobre Copa do Brasil. A Copa do Brasil 2026 começou a primeira fase, já temos aí os times classificados para a segunda fase, 7 times se classificaram para a segunda fase da Copa do Brasil, essa segunda fase que vai ter a entrada dos times da Série B, né? Tô falando de América Mineiro vai entrar aqui, o América de Natal também que tá na Série D, o Sport vai entrar aqui também, o Fortaleza, o Guarani que tá na Série C, vamos ter também a entrada aqui do Cuiabá, do Novo Horizontino, do Belo, Botafogo, vai ter o Ceará, muitos times do São Bernardo, Vila Nova, Caxias entra aqui também, Atlético Goianiense, a gente vai ver os confrontos de todos esses times, né? O Goiás entrando aqui, o Londrina, o Operário, o Fantasma, né? CRB, Avaí, todo mundo entrando aqui nessa segunda fase de Copa do Brasil. A gente vai falar também sobre o que aconteceu, tivemos coisas bizarras nessa primeira fase. Se inscreve no canal, cara, muito importante que você se inscreva. A gente vai seguir a Copa do Brasil do início ao fim. Então, primeira fase, cara, Ji-Paraná eliminou o Pantanal, Iviema eliminou o Independente, o Baré foi rebocado pelo Madureira, que o Madureira parece como o primeiro time que jogando fora de casa eliminou o Mandante, o Gama eliminou o Monte Roraima, né? O Monte Roraima. Aqui tivemos o primeiro pênalti, né? O Guaporé e Galvez. O Guaporé venceu nos pênaltis aqui o Galvez. Esse jogo aqui, Vasco do Acre versus Velo Clube. Velo Clube, né? Um time aqui do Campeonato Paulista que acabou sendo rebaixado no Paulistão. Velo Clube na Copa do Brasil conseguiu vencer o Vasco. Depois de sair atrás, tá? Na Arena da Floresta, lá no Acre, tá? E o Branco. O Vasco saiu com um belo gol na frente. O Velo Clube também fez o gol de empate. E se você não sabe, o goleiro Bruno é o goleiro do Vasco do Acre. Ele mesmo, tá? O goleiro Bruno, que foi preso, condenado por ter ali matado, né? Ter assassinado a mãe do seu filho, né? A Elisa Samúdio. O Bruno está de volta ao futebol profissional, inacreditável. Ele era o goleiro do Vasco do Acre e Bruno falhou no gol de empate do Velo Clube, tá? Bruno, com 41 anos, aceitou um chute fraco de fora da área, que nem foi tão no cantinho. Frangou no gol do Velo Clube e levou essa partida para os pênaltis. Nos pênaltis, o Bruno defendeu 2 pênaltis, fez um pênalti na cobrança, mas o Vasco ainda assim foi eliminado pelo Velo Clube, porque o atleta do Vasco, o goleiro do Velo Clube pegou 2 pênaltis e um jogador do Vasco ainda isolou a bola. Então perdeu 3 pênaltis, o Bruno só pegou 2 e por isso o Velo Clube elimina o Vasco e fica pelo caminho aí o Vasco aí, que quis mais um circo, né? Com essa contratação do Bruno, quis mais um circo, né? Aparecer na mídia do que realmente um bom goleiro, né? Então aí acabou perdendo uma classificação milionária porque colocou um atleta de 41 anos que não está jogando futebol profissional há muito tempo e falhou no gol do Velo Clube, né? Tá de parabéns a diretoria do Vasco, né? No Mirandão tivemos Araguaína e Primavera. Primavera meteu 3-0, bom jogo do Primavera, tá? Meteu 3-0 no Araguaína. Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro chegou a empatar no finalzinho. Esse jogo aqui, empatou no finalzinho, mas ainda assim foi eliminado nos pênaltis para a Desportiva Ferroviária. O Betim eliminou o Piauí. O América de Propiá caiu nos pênaltis pro Tirol do Ceará, tá? Então esse jogo foi no Sergipe. O Tirol eliminou o América de Propiá. Santa Catarina eliminou o IAP por 2-0. Porto Bahia eliminou o Serra Branca por 2-1. Aliás, alô Chapeuzinho que me informou sobre esse jogo aqui de Porto e Serra Branca. Tivemos uns lances bizarros, tá? Nesse jogo, o Porto teve um jogador expulso. Depois, os jogadores do Porto, o goleiro do Porto, né? Simulou uma agressão do próprio companheiro e o companheiro foi expulso também. O Porto saiu atrás, o Serra Branca fez 1-0. O Porto ficou com 2 jogadores a menos depois desse caso bizarro do próprio atleta do Porto simular uma agressão do seu próprio companheiro e fazer com que seu companheiro fosse expulso, mas o Porto empatou o jogo no finalzinho, nos acréscimos, virou, conseguiu a classificação bizarra. O Maguari eliminou o Laguna com esse escudo diferente, né? Escudo rosa aqui no Brasil. E o Primavera do Mato Grosso eliminou o Bragantino
do Pará. Então agora os confrontos de segunda fase aqui, meu camarada. O América vai pegar o Tirol, tá? Esse jogo vai ser no Independência. O Iviema vai pegar o Volta Redonda entrando nessa fase. O América de Natal pega o Gás. O Anápolis vai enfrentar o Cianorte. Tudo jogo único, tá? Só pra falar pra vocês, segunda fase é jogo único. Não teremos ida e volta. Apenas um jogo. Se der empate, é pênalti. E esse jogo já temos jogos na semana que vem, tá? Então esses jogos da segunda fase serão divididos entre próxima semana, última semana de fevereiro e primeira semana de março. Teremos todos os confrontos da segunda fase resolvidos nesses 15 dias. Primeira semana de março, última semana de fevereiro, tá? O Sport vai pegar a Desportiva Ferroviária fora de casa em março. O Ipiranga vai receber os de Paraná. O Rio Branco vai receber o Atletique. Tá? O Manauara recebe o Itabaiano, Fortaleza vai pegar o Maguari no Castelão, o Castanhal pega o Guarani. Jogo difícil pro Guarani, tá? Nova Iguaçu recebe o Lagarto, Ceilândia, Jacuipense, Santa Catarina e Cuiabá. O Cuiabá vai ter que viajar. Novo Horizontino recebe o Nacional do Amazonas. O Isto recebe o Belo, Botafogo que está com o Lisca doido como seu treinador. Tem ali Henrique Dourado, tem Nenê, né, no time. Tem ali um time estelar, o Belo, né? Tá com boas expectativas para essa temporada. São Luís enfrenta o Maranhão. Ceará recebe o Primavera. E assim, eu tava falando para vocês que o Ceará pegou uma pedreira, mas assim, uma pedreira, né? De acordo com o que temos na Copa do Brasil nesse momento de segunda fase, né? Talvez tenha pego o adversário mais difícil. Primavera fez um início muito bom de Paulistão, né? Primavera fez um início muito bom. Chegou a vencer ali, por exemplo, o Mirassol, né? Meteu 3-1 no Mirassol no Paulistão. Começou um início muito bom, né? Primavera foi muito bem, empatando com o Guarani, aí venceu o Mirassol, depois fez esse jogaço aqui contra o Novo Horizontino nesse 4-3, depois o Primavera começou ali a cair um pouquinho de produção, né? Perdeu pro Botafogo, acabou que perdeu a classificação para as quartas de final, ficou na 12ª posição, mas fez um Campeonato Paulista ok. Primavera que tinha acabado de subir para a primeira divisão do Paulistão, tem um bom time ali e vai enfrentar o Ceará no Castelão também, já na próxima semana, última semana de fevereiro, tá? Então um jogo difícil do Ceará. Dentre os possíveis adversários, o Ceará pegou um jogo difícil. Joinville e CSA, São Bernardo e Atlético da Bahia, Asa e Operário, Velo Clube, que eliminou o Vasco, pega o Vila Nova. O Vila também aí, pegando um jogo chatinho, tá? É fora de casa, Velo Clube aí fez um Campeonato Paulista ruim, né? Foi rebaixado, mas conseguiu até bater de frente com alguns times. Tomou aquela goleada absurda pro Santos na última rodada. 6-0, mas ainda assim o Vila tem que ter atenção aqui, tá? Tombense e Oratório, Caxias e Guarani de Bagé, Operário VG e Porto Velho, Atlético Goianiense e Primavera, mas do Mato Grosso, o atual campeão mato-grossense, né? Tá tentando o bicampeonato mato-grossense, Retrô e Uberlândia, Boa Vista e Maringá, Trem Fluminense, Gama e Goiás, o Goiás aí fazendo um confronto dentro do Centro-Oeste ali, né? Vai viajar pouco, né, de Goiânia para Brasília para enfrentar o Gama. Madureira e ABC, Águia de Marabá e Independência do Acre, Tunaluz e Tocantinópolis, Juventude e Guaporé, Londrina e Penedense, Capital e Manaus, Juazeirense e Capital do DF, tá? Esse capital que o Manaus vai enfrentar é do Tocantins. Petim e Operário, Operário vai ter que viajar, Imperatriz e Amazonas, Figueirense e Azures, Santa Cruz e Souza, clássico nordestino aqui. Santa Cruz pegou também um jogo difícil. CRB e Porto, Avaí e Porto Vitória, Portuguesa de São Paulo e Altos do Piauí, e a Portuguesa do Rio enfrenta o Maracanã. Realmente aqui, cara, os confrontos mais duros, né? A gente tem Santa Cruz e Souza. O Figueirense vai ter dificuldade com o Azures. O Figueirense não começou bem essa temporada. O Juventude vai ter um jogo mais tranquilo. O Goiás também tem um jogo mais tranquilo, né? Não precisa viajar para tão longe. Boa Vista e Maringá, cara, dois times pequenos que eu gostaria de ver se enfrentarem mesmo, pra gente entender. E, cara, mas o Ceará mesmo, o Ceará pegou um confronto bem chatinho nessa fase aqui. Os outros demais times ali, o Sport vai ter que viajar, tem que abrir o olho também. Mas todos os outros times aqui que devem ser favoritos são favoritos, né? Tô falando de América de Natal, o Sport é favorito também. O Guarani é favorito diante do Castanhal, o Cuiabá é favorito, o Novo Horizontino é favorito, o Ceará é favorito, bem favorito. Então temos aí jogos interessantes para essa segunda fase. Lembrando que a terceira fase, cara, também será de jogo único, tá? Então os times que forem passando aí dessa segunda fase já estão na terceira, né? Quem vencer essa segunda fase. E
também vai enfrentar o adversário em jogo único. Copa do Brasil começou. Comenta aqui embaixo até onde o seu time pode chegar. Pode bater campeão? Se inscreve no canal. Tamo junto, valeu e falou.